O sol do deserto estava se pondo, pintando o céu de Gizé com tons de sangue e ouro. Mas para o Dr. Elias Vance, a beleza do Saara era apenas uma moldura cruel para sua própria ruína. Ele estava sentado no topo de uma duna, observando as luzes artificiais e as tendas luxuosas da expedição de Julian Thorne, que se erguia como uma cidade de pura vaidade aos pés da Grande Pirâmide. Enquanto o mundo celebrava Julian como o visionário que desvendava os mistérios do Egito, Elias vivia na obscuridade, carregando o peso de uma carreira destruída por mentiras. Julian não era apenas um ex-parceiro. Ele era um traidor que havia roubado a pesquisa de uma vida inteira da família Vance, deixando Elias com nada além de dívidas e um sobrenome que agora era sinônimo de fraude acadêmica nos círculos científicos. Elias abriu sua mochila e retirou o diário de seu pai, cujas páginas amareladas estavam repletas de diagramas complexos sobre uma segunda Gizé. O velho Vance acreditava piamente que as famosas pirâmides eram apenas os componentes superficiais de uma bateria colossal ou biblioteca subterrânea, uma estrutura que desafiava toda a engenharia moderna. Ele foi ridicularizado até o dia de seu túmulo, e Julian Thorne fora o arquiteto dessa destruição, manipulando evidências para fazer Elias parecer cúmplice de uma farsa grotesca. A dor daquela traição ainda queimava no peito de Elias, transformando-se em uma obsessão fria. Ele provaria que seu pai nunca esteve louco, custasse o que custasse. Sob a proteção da escuridão, Elias moveu-se para uma área restrita, longe das patrulhas militares e dos sensores de Julian. Ele trabalhava há semanas em uma escavação clandestina, guiado por coordenadas secretas que seu pai escondera em um antigo poema. Suas mãos estavam cobertas de calos e cicatrizes, e cada movimento de sua pá era um ato de desafio contra o sistema que o rejeitara. De repente, o ferro encontrou algo que não era calcário nem areia. O som metálico ecoou pelo deserto silencioso, disparando seu coração de forma violenta. Ele limpou a superfície com um frenesi maníaco, revelando um anel de obsidiana negra que cercava um poço vertical profundo, cujo fundo a luz da lua não alcançava. Não havia registros desse túnel em nenhum arquivo oficial. Era uma fenda proibida na realidade histórica. Elias parou por um momento, recuperando o fôlego enquanto o suor frio escorria por suas costas. Ele sabia que mergulhar naquele abismo significava abandonar a segurança da superfície. Mas a redenção da honra de sua família exigia sacrifícios. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Ele pensou no rosto de seu pai. Nas noites em que o velho arqueólogo chorava sobre esses mesmos mapas, implorando para que alguém acreditasse na escala daquela descoberta. Elias não estava ali por ganância, por fama ou por ouro. Ele estava ali para resgatar a dignidade de um homem que morreu em completa desgraça. A descida foi um teste brutal de nervos. Amarrado a uma corda frágil, Elias deslizou pelo poço estreito de basalto polido. As paredes eram tão lisas que pareciam ter sido cortadas por laser, e a temperatura caía drasticamente a cada metro. O espaço claustrofóbico esmagava seus pulmões, tornando a respiração um esforço penoso, enquanto o ar tornava-se denso e carregado. Não cheirava a poeira antiga, mas a ozônio puro e eletricidade estática, como o ar antes de uma tempestade devastadora. O som do vento foi substituído por um zumbido de baixa frequência que vibrava em seus próprios ossos, uma pulsação mecânica vinda das entranhas da terra. Quando seus pés finalmente tocaram a base, Elias tropeçou em um chão de metal escuro que parecia absorver a luz de sua lanterna. Ele estava diante do impossível. Uma porta monumental de um metal negro desconhecido selava o caminho adiante. Ao se aproximar, a superfície reagiu com runas geométricas de um azul elétrico que começaram a pulsar com vida própria.
A estrutura inteira tremeu levemente e Elias percebeu que não tinha encontrado uma tumba, mas a entrada para algo que a humanidade jamais deveria ter despertado. A vibração aumentou, tornando-se um canto metálico, enquanto o grande selo da porta começava a girar, convidando-o ao maior segredo da história mundial. O imenso portal deslizou sem ruído, revelando uma arquitetura que desafiava milênios de lógica arqueológica e engenharia civil. À frente de Elias Vance, estendia-se uma metrópole de sombras e luzes frias, enterrada a quilômetros sob a areia escaldante do Egito, em um espaço que a geologia comum jamais permitiria existir. O que ele via não eram túmulos empoeirados de faraós esquecidos, mas uma rede industrial colossal de engrenagens de granito negro, algumas do tamanho de arranha-céus, que se moviam em um ritmo perpétuo, silencioso e hipnótico. Rios de mercúrio líquido serpenteavam pelo chão de pedra polida, brilhando como veias de prata viva sob a luz azulada que emanava das próprias paredes de basalto. O cheiro de ozônio era agora tão forte que Elias sentia o gosto de metal na língua, uma prova física de que aquela estrutura ainda estava operante, pulsando como o coração mecânico de um deus adormecido. Ele caminhou com cautela pela passarela suspensa, percebendo com um calafrio na espinha que as pirâmides na superfície não passavam de meras pontas de um iceberg tecnológico vasto e incompreensível. Aquelas estruturas icônicas eram, na verdade, antenas monumentais, projetadas para canalizar energia cósmica para este imenso repositório de dados localizado no ventre da Terra. Elias tocou uma das superfícies vibrantes e sentiu um fluxo de informações eletrizantes percorrendo seus dedos, como se a própria história do universo estivesse sendo sussurrada em suas células. Seu pai não estava louco ao teorizar sobre uma segunda Gizé. Ele apenas tinha visto uma fração de uma verdade que era vasta demais para a mente humana comum. Os antigos não haviam construído monumentos para a morte, mas uma bateria de conhecimento eterno e uma biblioteca de dados que agora vibrava sob os pés de um homem desonrado. Subitamente, o zumbido suave da estrutura transformou-se em um estrépito metálico e agressivo. O chão sob seus pés estremeceu violentamente e as passagens ao seu redor começaram a se reconfigurar em um balé de pedra e metal. O sistema de segurança da cidade subterrânea, despertado pela presença de um intruso biológico, selou as saídas com placas de obsidiana maciça. Elias olhou para o teto abobadado, onde projetores invisíveis começaram a desenhar um mapa estelar complexo e mutável. Ele compreendeu imediatamente que estava em uma armadilha intelectual. Era um enigma cinético baseado no posicionamento exato das constelações de 12.000 anos atrás. Usando as anotações fragmentadas do diário de seu pai, ele começou a correr, pisando em pontos específicos do piso para evitar ser esmagado pelas paredes que se fechavam. Cada passo era uma aposta desesperada contra uma morte por compressão, guiada apenas pela memória de um homem que todos chamavam de demente. No momento exato em que a última engrenagem se encaixou com um estalo seco, o silêncio retornou, mas foi quebrado quase instantaneamente pelo som de passos pesados e o clique metálico de armas automáticas sendo destravadas. Das sombras das colunas colossais surgiu Julian Thorne, com seu sorriso de celebridade e olhos gélidos, acompanhado por uma equipe de mercenários armados até os dentes. Julian segurava um pequeno dispositivo de rastreamento de última geração. Ele havia plantado um GPS de alta frequência na mochila de Elias muito antes de a primeira pá de terra ser movida no deserto. A traição de anos atrás, que destruíra a carreira dos Vance, não fora um acidente, mas um plano meticuloso para usar Elias como um cão farejador que os levaria à maior descoberta do milênio sem que Julian tivesse que sujar as próprias mãos. Julian caminhou pela borda do rio de Mercúrio com um desdém arrogante, confessando sem qualquer resquício de remorso que sempre soubera da verdade sobre as pirâmides.
Ele preferira manter o mundo na ignorância, lucrando com pequenas descobertas controladas e exposições em museus, enquanto aguardava o momento certo para reivindicar o poder absoluto que aquela tecnologia representava. Sob a mira fria dos rifles, Elias foi empurrado em direção à parede de fundo, onde uma inscrição monumental capturou seu olhar marejado. Era o desenho exato que seu pai fizera momentos antes de morrer. Uma mensagem codificada sobre a sobrevivência da humanidade. Julian, movido por uma ganância cega, forçou o cano de sua arma contra as costelas de Elias, ordenando que ele ativasse o selo da Câmara Central. No instante em que Elias tocou o símbolo de ouro e obsidiana, o chão sólido sob eles começou a desaparecer, revelando um abismo de luz branca ofuscante que parecia não ter fim. A luz branca que emanava do abismo não era uma força destrutiva, mas uma manifestação de informação que se solidificava diante de seus olhos cansados. No centro daquela câmara monumental, o vazio deu lugar ao que seu pai chamava de o coração. Não era um componente biológico, mas uma inteligência artificial senciente. Um mapa estelar holográfico em escala galáctica que pulsava com uma luz rítmica, perfeitamente sincronizada com o pulso magnético da própria Terra. Milhares de anos de história humana, do início da civilização até projeções matemáticas sobre o futuro do planeta, flutuavam no ar como partículas de poeira luminosa e viva. Julian, paralisado por um breve instante, foi logo dominado por sua natureza predatória. Ele avançou com os olhos injetados, ordenando que seus homens saqueassem tudo o que pudessem, ignorando o fato de que a tecnologia ancestral reagia àquela intrusão violenta e desarmoniosa. O sistema de segurança ativou um protocolo de autodestruição defensiva. O som era ensurdecedor. As engrenagens de granito negro, antes silenciosas e majestosas, chocavam-se em um lamento metálico de agonia. O teto, uma obra-prima de engenharia que sustentava o peso de milênios, começou a ceder, enviando fragmentos de rocha imensos em direção ao chão metálico. O tempo para a redenção era curto. Julian, em seu delírio de ganância, tentava arrancar uma estátua de ouro com olhos de cristal que pareciam observar sua ruína. Enquanto os mercenários fugiam em pânico, o arqueólogo celebridade ficou preso sob uma viga de basalto que esmagou suas pernas. Ele estendeu uma mão trêmula para Elias, mas sua outra mão ainda se agarrava firmemente ao ídolo de ouro, recusando-se a soltar o fardo que agora selava sua morte sob a montanha de pedra. Elias enfrentou seu maior dilema: salvar o homem que destruíra sua família ou salvar o conhecimento que poderia mudar o destino da humanidade? Olhando para o console central, ele viu os filamentos de luz azul que continham o trabalho de uma vida inteira de seu pai. Com uma determinação gélida, conectou seu dispositivo de armazenamento, sentindo a descarga elétrica percorrer seus braços enquanto os dados eram transferidos para o pequeno aparelho. As paredes de granito convergiam como mandíbulas de um gigante faminto. Julian soltou um grito final de desespero quando a poeira e a sombra o consumiram, mas Elias já estava em movimento rápido. Ele ignorou as relíquias inestimáveis e o ouro que brilhavam sob os escombros, focando apenas na unidade que vibrava em seu bolso com a verdade sobre nossa espécie. A fuga foi um borrão de dor e pura adrenalina. Elias lançou-se por um duto de ventilação secundário que expelia ar pressurizado, rastejando através de passagens claustrofóbicas enquanto o calor do mercúrio em ebulição subia pelas fendas abertas no chão. Cada centímetro ganho era uma vitória desesperada sobre a morte. Quando ele finalmente rompeu uma pequena abertura oculta sob a areia, próximo às patas da esfinge, o ar fresco do deserto inundou seus pulmões como um bálsamo sagrado. O sol do meio-dia queimava sua pele, mas nunca pareceu tão acolhedor.
Exausto, ferido e coberto por uma pátina de poeira milenar, ele assistiu de longe enquanto uma coluna de areia se assentava sobre a entrada, agora selada para sempre por toneladas de detritos. Elias Vance não era mais um pária desonrado. Ao retirar o dispositivo do bolso, ele soube que o nome de seu pai seria finalmente limpo, não como um louco, mas como o visionário que viu além do véu da história oficial. As pirâmides não eram monumentos à vaidade de reis mortos, mas sentinelas silenciosas, destinadas a proteger os vivos contra o esquecimento de suas origens. Elas eram antenas, bibliotecas e promessas de um passado que ainda tinha muito a nos ensinar sobre o futuro. Mas um detalhe o fez parar. No visor, uma luz vermelha continuava a piscar. A transmissão do coração não havia terminado com o colapso. O sinal estava sendo enviado para fora, atravessando a atmosfera em direção a uma coordenada específica no cinturão de Órion, sugerindo que o diálogo estelar apenas começava.